Que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, no peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas do varal, na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela presença. Lembrando que ontem celebramos o Domingo da Alegria, vamos seguir o roteiro, não é isso? E celebramos também o aniversário de Papa Francisco. Alguém falou comigo, poxa, Daniel, você não comentou nada sobre o aniversário do Papa? Não, gente, eu não comentei porque ontem eu estava focado no texto de João, no seu capítulo 1, versículo 6 ao 8, quando nós celebramos aí, né, o Domingo da Alegria, João capítulo 1, versículo 6 ao 8, vou versículo 19 ao 28. Já até escrevi sobre esse texto, e esse texto foi o primeiro texto em que eu fiz uma reflexão em público na comunidade de fé. Foi um sucesso, tem que ver. Só filmando e fotografando na mente para vocês verem. Se pudessem transportar os nossos pensamentos, as nossas imagens de memória para uma câmera, vocês iam ir um bocado. Mas aí, ontem nós olhamos para Francisco de forma indireta, né, já que era o domingo também, e olhar para Francisco é olhar para uma igreja atualizada. Primeiro, Francisco colocou, né, no meio de um sínodo de bispos, mulheres. Francisco também se preocupou em falar sobre meio ambiente, em tempo em que nós estamos vivendo aí aquecimentos globais, né? Estamos aí vivendo aí novamente uma frente quente aqui no nosso querido Brasil. Pessoas estão sofrendo as consequências. Eu falava outro dia com os amigos, né? Tempo quente, nós temos um pouco mais de pessoas passando mal, um pouco mais de acidente. Pessoal, por quê? Eu falei, olha, pessoas vão para a praia, vão de carro, vão de condução, né? Vão para a água. As pessoas que têm problema de pressão, problemas de coração, tendem a sofrer mais. Então, o calor em si incentiva a pessoa a começar uma obra. Eu tenho que subir no telhado aqui para poder fazer um reparo, né? Então, já pensa nisso. Então, tudo isso ajuda o calor, né? Ajuda a gente a sofrer, né, as consequências aí nesses tempos modernos. Também, Francisco, ele traz para nós uma certeza de uma igreja, vamos dizer assim, conectada com a realidade. Francisco baixou um decreto determinando aos bispos, né, que entregue à justiça comum os clérigos que cometerem crimes. E nós estamos vivendo isso plenamente. Ontem, muitos sites anti-Francisco postou, né, e postaram, assim, de forma muito ampla, que Francisco, né, tinha um melhor amigo dele, o assessor especial dele, estava envolvido em crimes. E Francisco não teve medo e está lá, né? O cara está preso, 8 anos de cadeia, perdeu o título, está proibido de atuar, né, nas funções e aquilo, né? Francisco mostrando como que a igreja tem que caminhar. Se fosse isso há um tempo atrás, certamente esse bispo estaria protegido, estaria transferido, mas Francisco não poupou. Então, celebrar a vida de Francisco envolve a gente celebrar também uma igreja atualizada, conectada. Uma das coisas que Francisco critica, e nós devemos valorizar, é o clericalismo, inclusive o clericalismo dos leigos. Nós, leigos, muitas das vezes, somos mais clericais do que o clero. A gente vê aí a preocupação de dar ao padre um certo status, o bispo. Francisco tenta trazer uma pessoa mais humana para o ministério. E que também os padres e bispos, né, os diáconos, são homens humanos iguais a nós. Mas, tirando isso, lembrando que ontem, sendo Domingo da Alegria, eu não participei da missa, a não ser pela televisão um dia antes, não é isso? Porque nós estávamos trabalhando e o trabalho corre da vida, louvando a Deus pelo trabalho hoje em casa. E vamos nós aí refletir o evangelho de hoje. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no
Então, senhores e senhoras, o evangelho de hoje, né? Vamos nós. Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 24. Lembrando que semana passada nós falamos de João Batista, falamos da sua vocação, da sua caminhada, e falamos de toda a vertente que era preparar o anúncio da salvação, inclusive ontem, quando apontaram João, né, o texto de ontem. E a gente, olhando para o texto de ontem, olhando para o de hoje, nós vamos entrar nesse período de uma semana do Natal com textos fixos, né? Hoje, dia 18, vamos ler Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 24, e vamos celebrar, nesse sentido, Jesus que está vindo no seio de Maria, Maria já está grávida, e José, sendo um homem justo, e se nós podemos transformar a palavra justo em santo, ele está preocupado em como assumir aquela situação. Nós, às vezes, ficamos preocupados em assumir nossas situações. Os profetas que anunciaram que o Messias viria, temos lá o texto de Isaías, né, quando Isaías fala que a Virgem irá conceberá e dará à luz ao menino, lá em Isaías 7,14. Também temos lá no livro de Reis, quando acontece o grande conflito e Davi recebe de Deus a promessa, e nós, cristãos, vivemos nesse contexto de promessas. Deus prometeu a Noé que não acabaria com o mundo de novo. Depois Deus promete a Abraão uma descendência, e depois Deus promete a Davi um reino que não terá fim, e ele será reinar pela sua descendência. Embora nós olhemos bem para a realidade, as palavras de Deus, a palavra de Deus não deixa a gente sem resposta. Mas nós devemos buscar essa resposta. Outro dia, no atendimento a um pastor, eu dizia para o pastor abriu a Bíblia assim para poder, de um jeito assim muito simples, abriu para poder pegar um texto. Falei, pastor, não abra assim não, cuidado que tu pode encontrar aí. Ele começou a rir, eu já sei. Eu falei, então o senhor sabe que vai e faça o mesmo. Ele saiu e enforcou-se. Aí ele falou assim, é melhor não abrir assim. Eu falei, é melhor não, pastor. Então, nessa simbologia, nessa mistura de viver a realidade de hoje, nós somos chamados de forma pastoral, de forma profissional, familiar, a buscar a voz de Deus e ouvir essa voz. E das vezes nós queremos que Deus nos fale, mas nos recusamos a ouvir o que Ele tem a dizer. Nós queremos a resposta, e nesse tempo de mídia, onde muitos buscam nas redes sociais, buscam nos sites diversos uma resposta para as suas dores, para os seus problemas, para os seus sofrimentos. Nós devemos buscar de forma muito mais ampla e entender plenamente que nem sempre a resposta que vem de Deus é uma resposta que nos agrada. Nem sempre a resposta que vem de Deus é uma resposta que nós queremos ouvir. Embora vivamos hoje a geração do que eu só vou fazer aquilo que me agrada. E José, mesmo sabendo de tudo que ia acontecer, ele tinha certeza da promessa de Deus. Ele conhecia a Sagrada Escritura e sabia que ele era descendente de Davi e que ele foi escolhido para ser o guardião da Virgem e o pai amoroso de Jesus. O pai humano, o pai que vai proteger, que vai guardar. Eu dizia outro dia no trabalho para a pessoa, pai não tem que ser visita, pai é presença. E ser presença envolve estar em todos os momentos, tanto da alegria como da tristeza, que possamos mirar no modelo do Pai São José em relação a Jesus, para celebrarmos dignamente esse período de Natal. Semana mergulhando mais claramente no mistério da Santíssima Trindade, no mistério da Sagrada Família, no mistério do Deus que se faz presente em nosso meio. Fiquemos com Deus. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato. Eu já escuto os teus sinais, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais.